O ministério é algo sublime, a vocação é santa e o chamado é algo celestial. Deus chama cada pessoa de forma particular, de forma peculiar. Deus tem uma maneira muito especial de personalizar cada chamado para cada pessoa. O meu pai vinha de uma linhagem de alcoólatras na família e muitas vezes quando ele bebia, ele chegava em casa em fúria e a minha mãe tinha que sair fugindo para o meio do mato. Aquilo trazia muita dor, muito transtorno para nós. Mas um dia, meu pai chegou em casa não bêbado e se assentou numa cadeira de ferro com poucas cordas, debaixo de uma figueira. E ali ele começou a ler um livro preto. Eu não imaginava, mas Deus estava começando a realizar um lindo trabalho no coração do meu pai. A dinamite do Evangelho explodiu naquele coração petrificado e abriu caminho para uma obra maravilhosa na vida dele. Era uma sexta-feira e ele chegou em casa com alguns embrulhos de presente. E entregou para mim, para meus irmãos, para minha mãe e disse: amanhã nós vamos em uma igreja. E nós entramos pela primeira vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Corumbá, numa igreja chamada Cidade Jardim, lá na divisa com a Bolívia. E quando nós chegamos ali, eu, meus irmãos e outras crianças, um pouco apreensivos com tudo aquilo, duas irmãs, irmã Erotildes Moura e Sebastiana Moura, pegou em nossas mãos e disse: crianças, vamos para a escolinha? E nós olhamos para ela, olhamos para os nossos pais. Como assim escolinha? Nós não temos idade ainda para estudar. E nossos pais acenaram positivamente e elas então nos conduziram até a escolinha. Nós nos assentamos nas carteiras e quando eu me sentei e comecei a ouvir a história, havia um quadro de feltro, um flanelógrafo, e ela colocou um tronco de um pastor, o busto de um pastor lá, um missionário, um homem de terno, um preto, gravata preta, e disse: isso aqui é um pastor, é um missionário. Vocês sabem o que é um missionário? E ele então começou a descrever o que era um missionário. Um missionário é um homem de Deus, é alguém que ajuda as pessoas a mudarem de vida, é alguém que ajuda as pessoas a serem transformadas, é alguém que fala a palavra de Deus, é alguém que leva esperança para as pessoas. E naquele momento, meu coração de criança começou a arder. Eu falei: é isso que eu quero. Eu quero ser isso, eu quero ser esse negócio, eu quero ser esse pastor, eu quero ser um missionário. É isso que eu quero para mim, é essa vida que eu quero para mim. E ela foi descrevendo a história daquele missionário. Ela então colocou uma imagem de feltro do outro lado do quadro, um coqueiro dizendo: aqui é uma ilha, e colocou uma canoa bem no meio do quadro e colocou o pastor dentro daquela canoa que ela chamava de barco. E foi contando a história daquele missionário que foi até uma ilha para pregar para os nativos. E toda aquela ilha se converteu. À medida que ela ia contando aquela história, Deus ia engrossando a voz do seu chamado, o seu volume ia aumentando. E aquilo foi avassalador para mim. Eu me rendi como Samuel quando foi chamado por Deus. Eu disse para o Senhor naquele momento: eis-me aqui, Senhor. Eu estava pronto para viver as aventuras e os desafios daquele ministério. Eu louvo a Deus, porque Deus me chamou para o seu ministério, Deus me flechou para o ministério, Deus me recrutou para o ministério num ambiente mais dócil, mais puro, mais fofo, mais doce que alguém pode ser chamado, dentro de uma escolinha, numa escola missionária, no útero da igreja. Depois de alguns dias, eu estava em casa e peguei uma pilha de vitrola, daquelas pilhas grandes, raio-vac, e joguei do outro lado da rua, onde havia uma cerca viva e não enxergava do outro lado da rua. E quando joguei, eu ouvi um grito, era de uma criança, alguém gritando, e eu havia acertado alguém. E eu então me escondi e corri para dentro de casa. Quando eu percebi, havia uma senhora carregando uma criança ali nos braços e perguntando quem havia feito aquilo com o filho dela. Ele estava escorrendo sangue pelo queixo, pela fronte. Eu havia acertado. E eu já corri para o meu pai, para minha mãe, disse: fui eu, me desculpe, me perdoe, foi sem querer, eu não queria fazer isso. E meu pai então me disse: agora você vai lá na casa dele, você vai pedir perdão, você vai estudar a Bíblia com ele, você vai convidá-lo para ir para a igreja.
Ali foi a minha primeira missão, meu primeiro envio. E eu fui até a casa dele, pedi perdão, pedi desculpa, comecei a falar de Jesus para ele, do céu, das ruas de ouro, na minha linguagem infantil, e o convidei para ir à igreja. E ele aceitou. Ele começou a frequentar a igreja e até decidiu ser batizado. Mas infelizmente a mãe dele não permitiu. Um amigo meu me disse, você tem dom mesmo para ser pastor. Foi chamado por Deus, porque você já era bom de alvo desde criança. Acertou aquele menino sem bem. Mas dali para frente meu pai me levou como dupla missionária para estudar com outras pessoas. E eu ficava observando como é que meu pai fazia nos estudos bíblicos, como é que ele fazia os apelos, como é que ele ensinava, despertava curiosidade, como é que ele fazia o fechamento. Aquele estudo bíblico do Henrique Berg, eu já tinha de cor na minha cabeça a estátua de Nabucodonosor, as datas das 2.300 tardes e manhãs, aquela bicharada toda do Apocalipse, tudo aquilo me encantava. Eu fui discipulado por aquilo que havia de melhor naquele momento. Eu louvo a Deus, porque o ministério hoje é minha paixão, é minha vida, é tudo o que eu sou. Eu louvo a Deus pela maneira maravilhosa com que Deus me chamou. Num ambiente dócil, puro, fofo. Me sinto privilegiado, porque desde a minha infância Ele me chamou para fazer essa obra maravilhosa. Hoje o ministério é minha vida, é minha paixão, é tudo que eu sou.